certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar, que tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará. Adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, cante. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Oh, meu prazer é te dizer, ó Deus, a igreja, como o rei Davi, como o rei Davi, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Diga isso para ele. Digno és de louvor, majestade santa ele. Meu prazer é te dizer, te amo, ó. Mais uma vez, como o rei Davi, como o rei Davi, quero te louvar. Ele está te ouvindo, diga isso para ele. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi, como o rei Davi. Aleluia, quero te louvar. Oh, a minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi, como o rei Davi. Oh, minha alma canta a ti, Senhor, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Senhor Deus, colocamos a nossa vida diante de ti, ó Pai. Nós não temos nenhum outro bem além do Senhor. Reina, ó Deus, sobre a nossa vida.
Jesus, quando a palavra diz em Isaías 53 que antes do Senhor todos nós andávamos como ovelhas que não têm pastor, hoje nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito obrigado, ó Deus, pela obra do Senhor que nos alcançou e que nos traz até aqui, até esse momento, para provarmos mais ainda do teu poder. Meu Deus, muito obrigado. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo e pedimos ao Espírito Santo que através da palavra venha falar ao nosso coração, nos levando a ter mais e mais um relacionamento com o Senhor. Compromisso cada vez mais firme, Senhor, com a tua palavra. Colocamos a nossa vida em tuas mãos e te agradecemos. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Aleluia. Dê um bom dia para quem está aí pertinho de você. Diga: Deus te abençoe em nome de Jesus. Pessoal, vamos cantar um reggae para Jesus? Vamos ou não vamos? Glória a Deus. Existe um louvor bem bonito, ele diz assim, ó: domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Glória a Deus, irmãos. O seu trono está no céu, os seus pés aqui na terra. A grandeza dele a nosso favor. Glória a Deus, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. E o Pai o coroou, se coroou, Rei de Israel. Domínio e poder, domínio e poder pertencem a quem? A Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. E o Pai o coroou, se coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, se coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel, Rei de Israel. Na minha vida, o que aconteceu? Houve uma mudança linda, sem a dor. Eu conheci o verdadeiro amor na minha vida, houve uma mudança linda, sem a dor. Eu conheci o verdadeiro amor. Se vejo alguém sem paz no coração, pedindo a minha ajuda, o que eu faço? Eu logo estendo a mão. Se vejo alguém sem paz, pedindo a minha ajuda, o que a gente faz? Eu logo estendo a mão. Hoje eu te amo, hoje eu te amo. Diz aí pro teu irmão: porque Jesus me amou primeiro. Entre nessa, eu te garanto que ele é bom a beça. Hoje eu te amo, hoje eu te amo. Porque Jesus me amou primeiro. Entre nessa, eu te garanto que ele é bom a beça. Se vejo alguém sem paz no coração, pedindo a minha ajuda, eu logo estendo a mão. Se vejo, bonito, sem paz, aleluia, pedindo a minha ajuda. Olha aí pro seu irmão e diz pra ele: hoje eu te amo, hoje eu te amo. Por quê? Porque Jesus me amou primeiro.
Entre nessa, eu te garanto que ele é bom a beça. Hoje eu te amo, hoje eu te amo. Por quê? Entre nessa, eu te garanto que ele é bom a beça. Eu te garanto que ele é bom a beça. Eu te garanto que ele é bom a beça. Palmas para Jesus. Ele é muito bom, né, irmão? Glória a Deus. Sente-se, por favor. Pode entrar nesse caminho, ele é o caminho, ele não é um dos caminhos. Glória a Deus, irmãos. Um dos versículos que mais falam no meu coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que a gente tem que seguir. Não existe outro, irmãos. Não tem atalho, ele é o caminho. Ele é a verdade, tudo que Deus falar eu tenho que acreditar. Sempre, acima da palavra de qualquer pessoa. Acima daquilo que fica na minha cabeça, tentando me perturbar. Diga glória a Deus, irmãos. Acima dos elogios e das críticas, está a palavra da verdade que eu tenho que seguir. Glória a Deus, irmãos. E ele é a vida, né, irmãos? Não tem como viver sem estar na presença de Deus. Se eu estiver envolvido com as coisas de Deus, como Jesus falou, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, tudo vai dar certo. O que você pedir vai ser feito. Diga glória a Deus. Vamos ao Salmo 23. Abre a sua Bíblia no Salmo 23. A gente vai continuar nesse propósito. Vamos pegar o início do Salmo 23. Eu sei que a maioria aqui já decorou o Salmo 23, né? Ontem nós tivemos um passeio, né? Eu vi uns homens aí andando aí duro aí, porque é do futebol. Os atletas de Cristo aí. Salmo 23, versículo 1, tão conhecido, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse por onde? Pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam, a tua palavra. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, mas não tenha receio de declarar isso, de confiar em Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por quanto tempo? Por longos dias. Diga glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Essa é a confiança que nós devemos ter em Deus. Ele é o nosso pastor, como Davi nos declarou aqui no início. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Davi, ele disse isso, ele mostrou entender um relacionamento dele com Deus. Quando o Senhor, ele se apresentou na nossa vida, quando a palavra de Deus nos alcançou e nos trouxe para perto dele, o propósito de Deus sempre foi ter um relacionamento constante, contínuo com cada um de nós. Uma pessoa de Deus precisa entender isso. Ela não pode ser de Deus apenas um dia ou em determinados momentos. Ela não pode ser de Deus só quando as coisas vão bem. Ela não pode ser de Deus só quando as coisas vão mal. Davi, ele falou: o Senhor é o meu pastor. Quando Davi declarou: o Senhor é meu pastor, automaticamente ele estava dizendo: eu sou o que do Senhor? Eu sou ovelha do Senhor. Eu me ponho debaixo do cuidado do meu Senhor. Se eu não estiver debaixo do cuidado, da proteção, da direção dele,
eu não irei bem, eu vou estar em risco. Relacionamentos com Deus é algo muito importante, a gente precisa cultivar todos os dias. Alguém diz assim: pastor, me colocar diariamente na presença de Deus, eu enfrento uma dificuldade. Mas não é só você. Todo mundo aqui enfrenta dificuldade para criarmos um relacionamento diário com Deus. Porque o diabo, o nosso adversário, ele sabe que essa aproximação de Deus é algo útil para a nossa vida aqui e, mais importante ainda, para a nossa salvação. Então não tem uma pessoa, a não ser que a gente seja alguém que busque a Deus de uma maneira relaxada, então a gente tem o diabo ele nem faz oposição. Se a gente busca de qualquer maneira, se a gente busca da nossa maneira, mas se eu nos quiser fazer segundo a vontade de Deus, eu vou sofrer tentação para pararmos a minha maneira de buscar o Senhor, o meu compromisso com Deus. Mas nessa oposição do maligno, para que eu não me aproxime de Deus, das coisas de Deus, eu tenho que despertar-nos e entender que ali nos está um caminho de bênção para mim, que o diabo está fazendo oposição porque eu estou no caminho certo. Alguém sofre oposição do maligno porque está no pecado. Pastor, estou parecendo um para-raio, tudo que vem de ruim vem em cima de mim. Você está na presença de Deus? Não, já não tenho ido, não tenho buscado. Então, você precisa se colocar na presença do Senhor para que Ele seja aquele muro de fogo ao seu redor. Diga glória a Deus. Para que você se conserve em Deus e o maligno não possa te tocar. Mas alguém também sofre a oposição do maligno quando nos está decidido a se envolver mais e mais com o Senhor. A diferença do primeiro exemplo e do segundo é que o primeiro está construindo a casa sobre a areia, né? Quando vier a mesma tempestade, a casa vai abaixo. Mas aqueles que está sofrendo uma oposição, uma afronta do maligno, e tem consciência de que está na presença de Deus, não estou falando de alguém que é perfeito, não, porque ninguém aqui é. Eu estou falando de alguém que está decidido no seu coração a andar de acordo com a palavra, que mesmo quando vier algo para abatê-lo, ele sabe que ele não vai ser destruído, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Por causa de mim? Não, porque o Senhor está comigo. Diga glória a Deus. Então essa é a diferença. O Senhor é o meu pastor. Eu sou ovelha do Senhor. Eu decidi ser de Deus, eu vou ser de verdade, eu vou ser por inteiro. Deus falou para Satanás: você está acusando todo o ser humano de ser interesseiro, de só me buscar em determinados momentos. Você está acusando toda a minha criação de que eles andam na minha presença, me adoram, mas quando alguma coisinha deles é beliscada ali, é ameaçada, eles logo se voltam contra mim para murmurar. Mas não são todos assim. Olha o meu servo Jó, ele é íntegro, ele é inteiro. Diga glória a Deus, meus. Ele é reto. Ele é uma ovelha minha. O Senhor é meu pastor. O Senhor nos chama para relacionamentos com Ele. Abra sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 15. O Senhor Jesus falou muito sobre isso aqui em João 15. Como nós devemos estar ligados nele, comprometidos com Ele. Davi olhou para a sua vida como pastor de ovelhas, e um bom pastor que ele era, naquilo que ele fazia. Davi era muito bom, muito zeloso, muito responsável, e ele falou assim: é assim que Deus cuida de mim. Diga glória a Deus. Se você é um bom pai, você pode também nos fazer um salmo para Deus e dizer: é assim que Deus, Ele olha para mim. Amém? É assim que Deus quer tantas coisas boas para mim. Ontem lá no sítio minha filha me convenceu a levá-lo na piscina. Estava meio nublado, mas chorando. Sabe aquela coisa, né? Menina convence o pai mais fácil. Eu cheguei na hora do almoço, a Rose estava dando comida para ela, a Thaís. Aí a Thaís queria comer, queria brincar, queria ir para a piscina. Tinha comido um pouquinho. Aí eu cheguei lá, o Márcio até viu. Eu falei assim: eu vou ali fazer a Thaís comer, não foi? Daqui a pouco estou saindo de mão dada, vou levar na piscina. Aí fiquei eu lá sentado, não veio mais ninguém, está todo mundo almoçando.
Aí eu fiquei olhando minha filha, né? Ela brincando lá. Fiquei olhando, e ela ia, voltava, mostrava as coisas, fazia umas artes lá, pulava. Ô, menino, cuidado. Acho que é a coisa que eu mais falo para minhas filhas. Cuidado, cuidado. Acho que Deus é assim com a gente também, né? E eu fiquei olhando, uma hora eu fiquei olhando, como todos os pais às vezes se pegam olhando para os seus filhos, né? Às vezes os filhos não entendem, quando reparam, né? Ô, mãe, o que foi? Não é isso? E às vezes eles não sabem com que tanto amor a gente está olhando para eles, não é isso? Quantas coisas boas a gente está ali nos pedindo que Deus faça na vida deles, não é verdade, irmãos? E naquele momento ali a gente precisa entender, irmãos, é assim que Deus ele olha para mim. Diga glória a Deus, irmãos. Foi, irmãos, o que Davi fez sendo um pastor de ovelhas. É o que você pode entender do seu relacionamento com Deus, a maneira que você olha para o seu filho, querendo tantas coisas boas, pedindo a Deus, irmãos, que ele não se fira, pedindo a Deus, irmãos, que ele seja bem-sucedido, que seja bem-aventurado. Diga glória a Deus. Esse é o olhar de Deus para cada um de nós. A Bíblia diz aqui em João 15, quem encontrou, diga glória a Deus. Jesus ele faz uma comparação muito bonita a respeito do nosso relacionamento com Ele. Ele diz aqui no versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, o que acontece? Atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. Olha a importância da gente se aproximar da palavra de Deus, criarmos esse relacionamento com a palavra do Senhor. A nossa cultura é uma cultura boa, né, irmãos? Não é europeia, né? Então a gente toma banho todos os dias. Quem aqui toma banho todos os dias? Olha, vocês estão se entregando, irmão. Para de rir. Para de rir, pessoal. Ontem foi sábado. Ontem foi sábado. O pessoal começou a rir, meu Deus. O pastor ainda está nessa ainda. Tem que economizar água, pastor. O senhor está por fora. O senhor veio dos Estados Unidos, está pensando que mudou tudo. A gente está igual os índios agora. Mas os índios tomavam banho todo dia. Não é verdade? Irmãos, nós precisamos ser limpos. Nós precisamos ser lavados. A gente sai daqui limpinho, ouvimos a palavra. Quando a gente sai ali, esbarramos numa má conversação. Encostamos num murmurador. Se sentamos ao lado de um mentiroso. Ou uma ameaça que vem, ou uma má notícia que vem, ou algo que você vê para te escandalizar, um mau exemplo, um mau testemunho, um palavrão. Uma coisa que você tenta e não consegue, você fica chateado. Eu digo que quer saber o teu nível de santidade, né, de espiritualidade, depois você tenta uma coisa pela 4ª vez e não consegue. Vamos ver se você está na presença de Deus mesmo. O que sair de você vai mostrar se você é de Deus ou não. E nós corremos esse risco. Andamos aí, sujamos nossos pés, o diabo quer que a gente suje nossas mãos, ele quer que a gente suje o nosso falar, ele quer que a gente receba conversas nos nossos ouvidos que vão contaminar o nosso coração. E o que é que nos limpamos todos os dias? Vós já estáis limpos, versículo 3, pela palavra que eu vos tenho falado. É essa palavra. É o contato-nos com a Bíblia, o livro de Deus, a voz do Senhor, que vai nos limpar. Seja naquele momento espiritual onde você começa a ver ali que Deus está falando contigo, ou o pastor está pregando e mostrando ali toda a sua vida, seja naquele momento que você abriu a Bíblia, e inicialmente só estou lendo igual um livro mesmo, não revelou nada, mas aquela semente está sendo plantada, e se você for perseverante, Deus vai se mostrar forte na sua vida. Nunca é em vão. Você está sendo limpo pela palavra que o Senhor tem te dado. E a Bíblia diz, nós somos limpos para que venhamos produzir o quê? Frutos.
não justificativas, não explicações do porquê eu não estou fazendo a vontade de Deus, do porquê eu não estou buscando mais a Deus, não. Há alguém que dá frutos, há alguém que dá desculpas, eu vou dar frutos. Diga glória a Deus, moço. A Bíblia diz que aquele que está no Senhor, e pode alguém, como diz o versículo 2, ser uma vara na videira e não dar frutos. A Bíblia diz, ela é tirada, ela é posta-nos fora, ela é arrancada. Muitas vezes, arrancado não é excluído da igreja, não. É quando alguém está testemunhando, mas ele não testemunha. Alguém está tendo prazer em adorar o Senhor, mas ele está frio. E não é culpa de Deus, e não é culpa dos irmãos, é culpa da própria pessoa que ainda não entendeu como ela precisa estar ligados no Senhor de verdade, comprometidos com o Senhor de verdade, dependente de Deus de verdade, para que ela possa dar frutos. A Bíblia diz aqui, versículo 4, orientação de Jesus. Está em mim e eu em vós. Porque como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Não tem como, não tem como, não dá, não tem como. Como canta o Filipão, né? Não dá. Para viver sem Jesus, não dá, não tem como. Jesus falou, estejam em mim. Tantas coisas vêm para nos tirarmos da presença do Senhor Jesus. Para fazer a gente ser de Jesus só de boca. Não, tem que estar envolvidos com aquilo que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. O que é estar em Jesus? Pastor, o que é estar em Jesus? É uma linguagem que é poética? Como é que é? Filosófica? Como é que posso estar em Jesus? Jesus viveu há muitos anos aqui na terra. Hoje, espiritualmente, eu sei que Ele está aqui, mas o que é estar em Jesus? De uma maneira prática, é estar envolvido com todas as coisas que Jesus esteve envolvido quando esteve aqui na terra, porque Ele veio como um professor para nós. Diga glória a Deus, meus. Estar em Jesus não é estar em Jesus só de falar, não, eu creio em Jesus, não, Jesus, isso, Ele é Deus também. Não, irmão, é uma coisa mais prática. Tiago, ele falou assim, alguém vai dizer, eu tenho fé, mas não tenho obras. E vai surgir um outro que vai corrigir, ele vai dizer, mostra-me aí a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras vou te mostrar a minha fé. Pelos meus frutos eu vou mostrar, eu sem um discurso eu vou mostrar o quanto eu estou ligado em Jesus. Eu não vou dizer, você vai olhar para a minha vida, você vai me encontrar na igreja, você vai me encontrar na oração, se você me procurar, você vai me encontrar falando da palavra, você não vai ver sair da minha boca aquilo que agrada o diabo, nem destrói o coração de pessoas, mas que engrandece o nome do Senhor e levanta aqueles que estão prostrados. Se você me procurar, você vai me ver igual quando as pessoas procuravam Jesus. Ele estava no templo, ou então ele estava lá no meio das prostitutas, dos ladrões, mas não se tornando-nos um devasso, não se tornando-nos um roubador. Jesus estava no meio dos pecadores, influenciando eles para o bem. Isso é estar em Cristo. É estar se consagrando, é subir o monte, né, irmãos? Para descer do monte, encontrar aquela confusão, igual Jesus encontrou do rapaz que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, mas ele lá consagrado, né, irmãos? Ensinou a cada um, ensinou o pai o que deveria ser feito, libertou o menino, ensinou seus discípulos a serem mais discípulos, mais preparados. Estar em Cristo é estar envolvido com as coisas que Jesus fez, irmãos, e ensinou. É estar no perdão, diga glória a Deus, irmãos. É estar vigilante, irmãos, sobre as obras do diabo, é vermos o maligno cirandando alguém e chamar essa pessoa para perto e falar, olha, Satanás está querendo destruir sua vida, eu não estou fazendo isso para te humilhar, não, tanto que eu estou te chamando aqui em particular, esse jeito que você tem feito não é bom. Jesus não fez isso por Pedro, irmãos? Estar em Cristo, irmãos, é estar em tudo que Jesus ele fez, seja nos montes, seja nas praças, seja no templo, porque Jesus ele ia ao templo, ele ia à sinagoga, ele abria o livro, ele lia,
e quando terminava de ler, ele assumia aquela palavra. É isso que eu tenho que fazer, isso é estar em Cristo. Está em mim. E eu em vós. Diga glória a Deus, irmãos. Jesus, irmãos, em nós. As pessoas não tiveram oportunidade de conviver com Jesus. Mas convivendo com você, que tem Jesus em você, elas podem conhecer a Cristo. L. Osborne pregando, ele disse que meus pés sejam os pés do Senhor indo em direção a quem está sofrendo. Que quando nós nos sentarmos para ouvir alguém, sejamos o próprio Senhor Jesus, dando aquela atenção, aquele amor, e depois aquela direção na palavra para a pessoa. Quando impuser as mãos sobre alguém, que seja o próprio Jesus, mais do que as minhas mãos, curando aquela pessoa, porque Jesus está em mim. Diga glória a Deus, irmãos. Jesus falou aqui, irmãos. Está em mim, eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, e vós as varas. Isso está definido, irmãos. Tá? Eu sou a videira, eu sou o principal. E vocês são as varas. E Jesus nunca fala nada para nos diminuir. Ele fala para nos trazer descanso. Ele falou, olha, quando você estiver num momento de dificuldade, de limitação sua, lembre-se que eu sou a videira. Eu sou o caule, né? Eu sou o principal. E se você, eu tenho uma seiva que se você estiver ligado em mim, ela vai correr em você e vai te dar a força que você precisa. Se você estiver em mim. Quem tem plantinha em casa? Eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu sei que tem um monte de gente aqui. Quem conversa com a planta aí? O que a tua planta te falou hoje cedo? Ainda... Ah, já estava dormindo, né? Quando você saiu, ela estava dormindo. É dormideira, né? Passa o dedo, ela... Então vocês aqui, botânicos, paisagistas, vocês me respondam. Não vou perguntar do que a planta falou, não, tá? Tem que cuidar bem mesmo, tá? Tem que cuidar. Deus confiou lá, criação de Deus. Quando você nos tem o caule, você destaca-nos um galhozinho que seja. Por mais perto que esteja, mas está separado-nos do caule, o galho. O que vai acontecer com ele? Com o passar do tempo. De imediato mantém a mesma coloração, não é isso? É igual a gente. Parei de orar, já não estou buscando mais a Deus como antes. Não estou percebendo que aquele sentimento faccioso está me afastando de Deus, está me fazendo ter uma opinião diferente, estou me afastando do meu compromisso que Deus me deu, dos meus irmãos, da Bíblia, da oração, estou envolvido com outras coisas, e eu continuo falando o versículo. Não, pastor, eu não tenho vindo não, mas até lá no meu trabalho, Deus tem me usado, não é assim? Mas a gente vai perdendo-nos a coloração. Para o mundo, às vezes, não é nem tanto. As pessoas continuam tendo a imagem de pessoas cristãs. Mas no mundo espiritual, quando eu entro em oração, eu já estou me secando, eu não estou percebendo. Eu estou perdendo aquela autoridade. Jesus falou, estejam em mim e eu em vós, não tem outra opção. Estejam em mim e eu em vós, e vocês vão dar muito fruto. Mas se formos tirados, vai-nos se secando, porque as nossas limitações, elas prevalecem quando a gente não está ligado na videira. Eu preciso estar ligado na videira para que aquela seiva, né, irmãos, de poder, de virtude, de capacidade, aquela que corre em Jesus Cristo e fez Ele operar tantas coisas maravilhosas, também venha correr em mim e Ele possa me usar com liberdade. Diga glória a Deus, irmãos. A Bíblia diz aqui, eu sou a videira e vós as varas. Para quando viermos uma limitação, gruda-se no Senhor, se apega ao Senhor, você vai ser renovado, vai ser fortalecido. Enxerte-se de novo, irmãos. Não tenha vergonha, irmãos, de experimentar da graça de Deus.
Não rejeite o perdão do Senhor, que não é perdão de homem, ele é pronto em perdoar. Ele continua sendo o pai do filho pródigo, sempre esperando o filho voltar. Glória a Deus, irmãos. Não deixemos o maligno te enganar. Eu conversava com um amigo aqui, um irmão aqui nosso, e ele dizia assim, pastor, eu fiquei longe um tempo. Eu falei para ele, meu amigo, a minha esposa se preocupou, perguntou. Aí falamos com um irmão aqui em Cristo, aqui, que vinha sempre com ele, o irmão foi lá, falou para ele, ele apareceu. E ele falou para mim algo que me preocupou. Foi bom ele ter falado para alertar o povo de Deus. Ele disse, pastor, eu estava ausente porque eu descobri que eu entregava a minha fidelidade do dízimo da maneira errada. E eu fiquei envergonhado. Eu senti que eu tinha entristecido a Deus. Olha só. E ele foi sincero, ele falou, pastor, aí eu fiquei meio desanimado e parei de vir. Eu falei, rapaz, não faça isso. Você tem que estar ligado no Senhor, né? Se veio o ensinamento, glória a Deus. O tempo da ignorância de Deus, ele não leva em conta o tempo que a gente não sabia, o tempo que a gente fazia, né, irmãos, por falta de entendimento. Agora que Deus te deu direção, busque a presença de Deus. Não se afaste do Senhor. Não deixe, meu irmão, nada, irmãos, te afastar de Deus. Ele é a videira e nós seremos sempre as varas. E ele fala aqui, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, 2 caminhos para se escolher. Aquele que está em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Ele vai orar, irmãos, e ele vai ter resposta. Ele vai, irmãos, orar por alguém e vai ver, irmãos, aquela pessoa sendo alcançada pelo poder de Deus. Ele vai dar frutos dentro de casa, ele vai dar fruto no seu trabalho. Ele vai ser visto como alguém, irmãos, diferenciado. Ele vai ser posto em posição de honra, porque Deus faz assim. Se alguém não estiver em mim, diz o versículo 6, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e o que, irmãos? E ardem. Aqui, irmãos, está uma palavra mais séria, irmãos. Está falando, irmãos, de eternidade. Essa palavra aqui que Jesus está dizendo, ela, irmãos, é eterna, é sobre eternidade, sobre salvação. Eu não estou dizendo para você estar ligado em mim e eu em você, só para você ter uma bênção hoje, nessa manhã. Não é só isso. Eu quero te abençoar hoje de manhã, eu quero te abençoar no seu trabalho. Diga glória a Deus, irmãos. Eu não estou dizendo isso só para você poder participar da Santa Ceia. Eu não estou dizendo isso só para você poder subir no altar. Eu não estou dizendo isso só para você colocar um uniforme, uma gravata, pegar uma Bíblia na mão, sem peso de culpa. Não, tudo isso é um caminho que vai te levar para onde, irmãos? Para o céu. Para a eternidade com Deus. Se você não estiver ligado em mim, se eu não estiver em você, e você mantiver isso, você está se colocando numa posição muito arriscada. E Jesus está nos alertando aqui. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. E aí ele já tinha falado isso antes. Mas esse lançado fora, diferente do início do capítulo 15, que a gente até entende uma coisa mais leve, vamos dizer assim, que a pessoa não tem uma resposta de algo, até ela despertar, que se ela estiver na presença de Deus, ela vai ser abençoada. Aqui, o Senhor já fala de uma maneira mais direta, mais eterna, né? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo, e o que, irmãos? E ardem. Esse não é um lugar para a gente, não. Esse é um lugar preparado para o diabo e os anjos dele. Diga glória a Deus, irmãos. Nós somos do Senhor. A Bíblia diz aqui, irmãos, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso é o amor, irmãos, do Senhor Jesus. Você vê como é que Jesus ele fala, irmãos, ele direciona, ele explica, ele insiste, irmãos, para que a gente escolha o certo. Porque o Senhor se preocupa com cada um de nós. Porque ele já lhe falou essa palavra tantas vezes, mas ele quer que hoje você, irmãos, a respeite por inteiro.
Eu falei com uns irmãos que estavam conversando comigo, falei, a Bíblia não é um livro que mostra homens buscando a Deus. A Bíblia é um livro que mostra Deus se esforçando para abraçar todas as pessoas e salvá-las. Deus, o maior evangelista que existe. Jesus explicando, ponto por ponto, a gente que muitas vezes rejeita, e ele fala, olha, explicando, olha, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras em vós, eu vou poder abençoar vocês. Vocês vão dar essa liberdade, vai pedir o que quiser e vai ser feito. Por que eu tenho pedido e algo não tem acontecido? Eu tenho pedido por egoísmo, eu tenho pedido com a motivação errada, eu tenho tentado chamar as ovelhas, mas eu não tenho entrado pela porta. Eu não posso entrar por outra parte. Quem entra por outra parte é ladrão e salteador de bênçãos. Eu não sou ladrão e salteador, eu quero tomar posse das bênçãos de Deus pela porta. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Quem é a porta? Jesus. Então eu vou entrar pela palavra. Eu não vou dar um jeito, eu não vou usar um artifício, eu não vou seguir um mau conselho. Eu vou estar em Jesus, agindo de acordo com as palavras dele que estão em mim, e aí eu vou pedir o que eu quiser. O que você quiser, não tem como pedir algo errado. Não, se eu estiver em Jesus e a palavra dele, eu vou ter base bíblica para pedir. Eu não vou pedir nada, irmãos, por vingança, eu não vou pedir nada, irmãos, que vai me afastar da presença de Deus. Eu vou pedir com entendimento. Eu estou nele e as palavras dele estão em mim. Eu sei, irmãos, até onde eu posso ir com Deus. A Bíblia diz aqui, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Aquele que dá muito fruto. Glória a Deus, irmãos. Mas ele não dá só a ordem para dar muito fruto, ele está explicando muito antes. Estejam em mim e as minhas palavras em vós. Não ache normal o teu distanciamento da palavra de Deus. Existe um livro do missionário que ele começa dizendo, a atenção que a gente dá a esse livro é a consideração que a gente tem pela pessoa de Deus. É a atenção que a gente dá a ele. E aqui a Bíblia diz, nisso é glorificado meu Pai. Jesus conhece a Deus mais do que qualquer um. Ele falou assim, se vocês querem ver Deus feliz, é obedecer isso. Estejam envolvidos, comprometidos com as coisas de Deus. Não sejamos religiosos, não sejamos só um ouvinte da palavra, não seja igual Nicodemos antes da correção de Jesus, que elogiou Jesus aos montes, mas Jesus falou, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai participar das bênçãos eternas que Deus tem, não adianta me elogiar aqui. Importa que você nasça de novo. Não se admire eu dizer que você precisa de um renovo na sua vida. Você que já é crente. Pedro, não fique triste de eu dizer a você, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama mesmo, apacenta minhas ovelhas. Esteja em mim e eu em vós. Diga glória a Deus, irmãos. Dê fruto, porque isso glorifica o meu Pai. Isso alegra a Deus. E assim sereis meus discípulos. Jesus considera o discípulo aquele que dá muito fruto. O diabo fez de tudo para que a gente não se convertesse. Alguns aqui ele tentou matar-nos no ventre, destruirmos o que Deus tinha para a pessoa. Outros na infância, outros na adolescência. Como disse o salmista, passamos pelo fogo e pela água. Mas o Senhor nos trouxe a um lugar de abundância. Amém? Todo mundo aqui tem uma história para contar. Algumas nos vai dar uma choradeira tremenda. Mas nós chegamos aqui diante dessa mesma pregação. A Bíblia diz aqui, assim sereis meus discípulos. O diabo não impediu você de chegar até aqui. Mas se ele conseguirmos atrofiarmos você dentro da igreja, ele fica satisfeito. Todo cristão ouviu de Jesus, lá em Mateus, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz deste mundo.
Jesus não prendeu isso só a ele. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida. E ele nos deu essa honra. Vocês são também. Amém? Vocês são. Ele não diz vocês serão. Talvez vocês se tornem. Se você já chegou nessa palavra, lá em Mateus, e você encontrou Jesus falando, falou contigo, você é. Por que eu estou dizendo isso? Porque o maligno que não nos prendeu lá fora, não quer que a gente nos dê frutos sendo pessoas de Deus. Quer prender a gente num comodismo, numa incredulidade, numa preguiça, numa mágoa, numa murmuração, um desânimo, para que a gente não se envolva com as coisas de Deus. Sempre existe uma sandália para ser calçada ao entrar, mas Deus fala, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que você pisa é um lugar santo. Eu não me envolvi mais com as coisas de Deus por causa disso. Eu não evangelizo por causa disso. Eu não vou na reunião de oração por causa disso. Eu não jejuo por causa disso. Meu irmão, você precisa entender, Deus te chamou para dar muito fruto. Não como um peso sobre a tua vida. Não, só esteja em mim, eu em você. Isso vai ser natural. Vai fluir, diga glória a Deus, irmãos. Você vai se envolvendo com as coisas de Deus. Você vai entendendo qual é o seu lugar no reino de Deus. O que Deus quer de você nesse momento. Paulo perguntou para Jesus, Jesus, quem é o Senhor? Estou te perseguindo. Eu não sabia, eu pensava que estava até agradando a Deus no que eu estava fazendo. E ele perguntou outra coisa, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim? São as perguntas que a gente tem que fazer para o Senhor também, para sermos de verdade usados por Deus, como Paulo foi, né? Escreveu a maior parte do Novo Testamento. A Bíblia diz-nos, versículo 9, olha só que conforto, que incentivo. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Isso é estarmos no Senhor. Quando as situações querem mostrar que a vida com Deus é pesada, é difícil, o diabo se levanta e assusta algumas pessoas, Jesus chama-nos de fazer a obra dele, de dar fruto, de permanecer no amor dele. Permaneça no meu amor. Amor por Deus, amo o Senhor, Salmo 116. Eu o invoquei, ele me respondeu. Eu sou muito grato ao Senhor. Quem reconhece o que Deus fez na sua vida? Eu amo o Senhor. Amo o Senhor. E às vezes, como eu falo aqui, eu viajo assim. Ontem eu estava vendo o pastor Carlos, né? Me ajuda aqui. É o Carlos Braga Júnior. Está ele lá. Ele estava brincando com a minha filha. Eu não quis entrar na piscina. Ele entrou lá para me resgatou, me salvou. Ele brincou com ela. E eu falei para ele assim, há muitos anos atrás, o seu pai, o pastor Carlos Braga, ele brincou comigo e eu tinha a idade da minha filha. Falei para ele. Pastor Carlos Braga, pastor da nossa igreja aqui de Paciência. E eu falei assim, olha como é que a história se repete. E o mais bonito da história, estamos na presença de Deus todos. As crianças, os que envelheceram, os que estão crescendo. E eu falei assim, como Deus ele é maravilhoso. Uma coisinha simples que eu vi, ele brincando com a Thaís. Eu falei assim, eu tinha a mesma idade quando seu pai veio e brincou comigo na igreja de Bangu, que eu era criança lá. E hoje a gente está trabalhando junto aqui, na mesma região. Permanecemos nesse amor. Não deixemos nada nos te separarmos da presença de Deus. Davi sabíamos o quanto existia essa opressão para a gente não estar. E ele falou, uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar. Eu peço e buscarei. Eu vou contar com a ajuda de Deus, mas vou fazer a minha parte.
que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E ali eu vou aprender no seu templo e vou contemplar a sua formosura. A formosura de Deus são todas as maravilhas que Ele derrama sobre a nossa vida, a sua presença, das suas respostas, tá? Dos livramentos. Tá? Essa é a grandeza de Deus para nós. A Bíblia diz: como meu Pai me amou, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus realmente nos deixou a forma dele, glorificado, se fez um de nós. E ele fica aqui, humilde, com todo o seu poder, nos mostrando-nos que a gente é capaz de viver aqui nessa terra sem perder a comunhão com o Pai. Ele falou assim: olha, que nem eu, olha para mim. Se você guardar os mandamentos, você vai permanecer no meu amor. Eu guardo os mandamentos do Pai e tenho permanecido no amor dele. Jesus falava para as pessoas: eu só faço aquilo que o meu Pai me mandou fazer. Glória a Deus, irmãos. A Bíblia diz aqui: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria. Resumindo, eu estou aqui pegando no pé de vocês, dando incentivo, puxão de orelha, dando paz, mostrando o que está ali para querer te prejudicar, te alertando, te incentivando, te comparando comigo. Esse meu esforço para você entender o caminho não é nada egoísta, não é só para que eu seja glorificado. Não, eu digo isso, tudo isso que a gente leu até aqui, ouviu do Senhor, tenho-vos dito isso com um propósito, para que a minha alegria permaneça em vós. Qual é a alegria do Senhor Jesus? Ver pessoas, irmãos, vivendo. Ver famílias restauradas, ver pessoas curadas, ver pessoas sendo salvas. Estar na casa de Deus, agradar ao Pai, orar e ter resposta. Diga glória a Deus, irmãos. Para que a minha alegria esteja em vós e para que a vossa alegria seja completa. Eu não quero que só no que diz respeito à igreja, ministério, você seja usado e abençoado. Eu quero que naquilo que é particular seu, um sonho seu, um projeto seu, um sonho que você tem, que vai dar alegria a você, eu quero que você tenha essa alegria completa. Diga glória a Deus, irmãos. Esteja em mim e eu em você. E você vai ter a realização ministerial do chamado de Deus para a sua vida. Você vai entender o que Deus quer de você e Ele vai te usar. E também naquilo que diz respeito à sua vida, como pai, como marido, como mãe, como filho, como trabalhador, como estudante, como alguém que quer vencer, quer prosperar. Diga glória a Deus, irmãos. Para que a sua alegria seja completa. Não é alegria 80%, 90%, não. Não são a maioria das áreas da vida abençoada e umas que vai arrastando, que nem tudo a gente pode ter, nada disso. A sua alegria seja completa. Diga graças a Deus. Essa é a vontade de quem, irmãos? Do Senhor para nós. E agindo Ele, quem impedirá? Ninguém, né? Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará.